Daniel 6, 27. Vamos lá? Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Mais uma vez, bem forte. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Pai, te louvamos, te agradecemos pela grande bênção que é a oportunidade de estarmos aqui como teu povo, reunidos neste culto de oração, na mais absoluta certeza de que o Senhor está aqui, o Senhor é o Deus que ouve, que vê, que age, e para nós é de fato uma bênção. Queremos agradecer por tudo que já foi realizado nesta noite, o momento de oração, os cânticos, o ofertório, e agora que a Tua palavra foi lida, Senhor, continua falando ao nosso coração, de maneira individual, mas também de maneira coletiva, porque o Senhor conhece cada um de nós, e os Teus planos são sempre bons e perfeitos. Então executa-os na graça do Senhor, de maneira particular, mas também de modo coletivo. É assim que nós oramos. E eu peço que o Senhor me cubra com o seu poder e com a sua graça, e me ajude, Pai, a ser fiel no transmitir da Tua mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, baseado neste versículo e em grande parte do livro de Daniel, nós vamos falar hoje sobre esse tema. Ninguém é igual ao Senhor. E Daniel, ele é um livro que é dividido em duas partes, tem 12 capítulos, e os primeiros 6 capítulos, essa narrativa, conta a história ou parte da história, obviamente, não toda a história, de Daniel e de seus 3 amigos. E a partir do capítulo 7 até o final, é aquilo que se chama da parte profética, apocalíptica de Daniel. Algumas pessoas chamam até essa parte do capítulo 7 até o 12 de mini-apocalipse. Mas o que eu quero, com a graça do Senhor aqui, destacar nessa noite é esse Deus que é incomparável, inigualável, o Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, em sua majestade, em sua glória, em sua sabedoria, soberania, domínio, mas em seu poder. Nada, nem ninguém é igual a Deus no seu poder irresistível. Este versículo, que culmina com o final da primeira parte do livro de Daniel, do capítulo 1 até o 6, conta aquela famosa história de Daniel sendo livre pelo Senhor da cova dos leões. Mas eu quero pedir licença aos irmãos para me reportar ao primeiro capítulo de Daniel, quando aquela história bem conhecida de que Daniel é levado agora em cativeiro para a terra estranha, e essa terra é, sim, a Babilônia, levado por Nabucodonosor, e ali começa essa história dentro deste livro do profeta Daniel, onde nós poderemos ver em várias ocasiões a manifestação do poder de Deus. E, de maneira introdutória, quero relembrar os irmãos, relembrar a igreja, que o poder de Deus continua o mesmo e que nós também podemos continuar crendo no milagre, naquelas coisas que são impossíveis humanamente, mas que Deus continua operando. E como eu estava com essa mensagem dentro do meu coração, já desde ontem, desde a semana passada, e quando eu estava sentado aqui, o pastor quase que implorando para que pessoas se levantassem e fizessem os seus pedidos, e muitos se acanham às vezes. É óbvio que existem pedidos que eles são particulares e que às vezes a gente não tem segurança para expressá-lo publicamente. Mas eu costumo dizer nas minhas células, ou em pequenas reuniões, quando eu faço, e digo assim, alguém tem pedido de oração? E fica aquela, eu não tenho, eu não sei o que, aí um faz, 5 não faz, eu digo, então ore por mim, mas faça um pedido pelo amor de Deus. Faça um pedido pelo amor de Deus, culto de oração. Ore pelo Brasil, ore por Garanhuns, ore pelos bandidos para se converter, ore. Deus é grande. Seu poder é grande. Diga amém, irmãos. Amém.
fosse na Assembleia agora, as cadeiras tinham voado. Deus é grande, seu poder é grande, e a gente precisa crer nisso e pedir. Capítulo 1, Daniel se mantém firme diante de Deus e não cede para experimentar das iguarias do rei, que devia ser aquele banquete, aquelas comidas boas, mas ele então imaginava que aquilo ali era sacrificado a ídolos, a deuses, e ele então prefere não comer aquelas comidas e vai viver só de legumes e de água, e o responsável por eles fica com medo, mas o rei vai ver que vocês estão mais magros, e isso vai sobrar para mim. E Daniel diz, faz pelo menos um teste, faça pelo menos um teste, e aquele homem permite que 10 dias ele coma legumes e água. Depois de 10 dias, eles percebem que Daniel e seus amigos estavam ainda mais robustos do que os outros que estavam comendo do bom e do melhor. E aí a gente já vê a manifestação de quê? Da graça de Deus, do poder de Deus, honrando a firme decisão de Daniel de não participar daquelas iguarias do rei, daquelas comidas sacrificadas. E Deus então manifesta honrando Daniel, concedendo a ele mais conhecimento e mais sabedoria do que todos os outros, porque depois, quando chegou a prova, ele e seus amigos foram honrados, foram exaltados e foram reconhecidos como homens de uma inteligência extraordinária, dada por quem? Pelo Deus de toda sabedoria, pelo Deus incomparável em seu conhecimento e em sua sabedoria. Chega o capítulo 2 e o rei, ele com mania de grandeza, ele tem um sonho, e ele então fica perturbado com aquele sonho, e ele chama, à época, magos, encantadores, caldeus, sábios, para que pudessem revelar aquele sonho. Isso é capítulo 2, e ninguém consegue decifrar o sonho, porque o rei, ele tinha uma mania de grandeza, e ele disse assim, olha, é o seguinte, eu não vou dizer o sonho, mas eu quero a revelação do sonho. E aqueles magos, encantadores, falaram para ele, o que o rei pede é impossível, isso não é coisa dos homens, isso é coisa dos deuses. E o rei diz assim, não adianta querer me iludir ou me enganar. Vão ter que dizer o que eu sonhei e o que significa o sonho, senão todos vocês, enroladores, enganadores, vocês vão morrer. E isso envolvia também Daniel, que era considerado como um sábio. E essa notícia chega a Daniel. Capítulo 2, versículo 17 diz, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Mas deixa eu pegar aqui do início. Então, Daniel, depois que recebeu essa notícia que todo mundo que não descobrisse o sonho morreria, disse, então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Versículo 18, capítulo 2. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o que, irmãos? E o poder. Dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele o quê? Mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos.
porque nos fizeste saber este caso do rei. Diante daquela situação enigmática, diante daquela situação dificílima, de ter que trazer resposta a um rei, sem que ele ao menos contasse que sonho teve, para que as pessoas então pudessem trazer um tipo de revelação, Daniel, com a sua vida em risco, se junta com seus amigos e vai a Deus em oração. E ele começa a clamar a Deus em oração, reconhecendo que Deus é quem tem toda a sabedoria, todo conhecimento e todo poder. E depois de orar, de clamar, de buscar o Senhor, Deus então dá a revelação a Daniel daquele sonho. E Daniel então, ele reconhece a Deus na sua grandeza, na sua glória e na sua majestade. Diante das situações complexas da nossa vida. Causas que batem na nossa porta e às vezes a gente não sabe nem por que aquilo está acontecendo. Ou que maneira poderemos resolver aquela situação. Como sairmos dessa cilada, dessa enrascada, desse problema que bateu à nossa porta? Nós precisamos, em humildade, levar diante de Deus essas causas, porque Deus tem resposta para tudo. De repente o filho virou a cabeça, de repente o marido que era tão bom, agora ficou um homem insensível, duro. De repente houve um descontrole na casa, financeiramente. Talvez as portas se fecharam dos negócios, do trabalho, do autônomo, do profissional liberal, não aparece mais trabalho e as coisas foram minguando. De repente chegou aquele dia ruim, aquele tempo mau. Não se desespere. Vá até Deus, coloque diante dele, porque a ele pertence todo o poder. E nas palavras de Dario, um ímpio, que termina lá o capítulo 6, ele, o Senhor, é o Deus que livra e que salva, e que faz sinal na terra e no céu. É a Ele que eu e você devemos recorrer. Porque todo poder pertence ao Senhor. E nada pode deter o seu agir, e nada pode deter a sua mão. Querendo Ele agir, nada pode impedir. Outro relato muito famoso que eu quero trazer à nossa memória é aquele do capítulo 3, quando este mesmo deslocado rei Nabucodonosor ergue uma estátua de mais ou menos 20 metros de altura, para que ao som do pífaro, da gaita, da buzina, todos daquele reino se prostrassem para adorar aquela gigantesca imagem do rei Nabucodonosor. A guisa de não se prostrar, vai ser lançado na fornalha de fogo. E aqueles homens de Deus que tinham sido transportados para lá em cativeiro, foram ensinados desde sempre, conforme o primeiro mandamento, que nós, filhos de Deus, crentes, servos de Deus, não nos prostramos diante de imagem, amém? Nós não adoramos imagem, amém? Nós não veneramos imagem, amém? Nós não queremos acordo com imagem, amém? Porque toda adoração só pertence a Deus. E mesmo sob forte ameaça, quando tocou aquelas buzinas, o pífaro, estou falando, se prostrou diante daquela imagem para reverenciá-la e adorá-la, somente 3 pontinhos ficaram de pé e era fácil perceber. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé dizendo: eu não adoro. Os invejosos foram até o rei e disse: o senhor não baixou um decreto de que quando tocasse o pífaro, a gaita, as buzinas, todo mundo se prostrasse? Foi. O senhor não disse que quem não fizesse isso ia para o fornalha de fogo? Foi. Pois tem 3 cidadãos aí que não fizeram isso. E o rei mandou chamá-los, e eles se mantiveram firmes e disseram: nós não vamos nos prostrar. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele, o quê? Quem sabe? Ele nos livrará. Senão, pode nos jogar na fornalha de fogo. Veja comigo agora, irmãos, capítulo 3, versículo 24. Veja essa narrativa.
depois da resposta desses servos de Deus. Então, o rei Nabucodonosor, depois de ter jogado esses homens ali naquela fornalha, que ela foi acesa 7 vezes mais, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos 3 homens lá amarrados. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, ele tinha mandado aumentar o fogo 7 vezes para jogá-lo dentro, falou e disse: Sadraque e Mesaque, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Amém, igreja? Amém. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fumaça passara sobre eles. Falou Nabucodonosor, olha a coisa virando, e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque, vamos juntos? Não há outro Deus que possa livrar como este. Nosso Deus é incomparável em livrar de crises, livrar de problemas graves, livrar inclusive das fornalhas. Deus não impede muitas vezes que eu e você adentremos a fornalha, mas Ele é o Deus que livra também dentro da fornalha. Por quê, pastor? Porque Ele entende que muitas vezes assim o nome dEle será ainda mais glorificado. Podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego antes de chegar na fornalha, mas Ele permitiu, para que da boca daquele rei ímpio saísse esse decreto, para que aqueles ímpios que estavam ali pudessem saber que só há um Deus verdadeiro, o Deus que salva e que livra, que faz sinais no céu e na terra e que é absolutamente incomparável. Talvez esteja aqui falando para pessoas que estejam passando um tempo de fornalha. Você não está só na fornalha, o 4º homem está dentro. O 4º homem está junto com você. O 4º homem se chama Emanuel, o Deus conosco, que estará com seu povo até o fim dos séculos. Ele está na fornalha, ele está na cova dos leões, e como foi bem dito domingo pelo pastor Josédes, ele está no barco. O nosso Deus é o Deus presente. E conforme o salmo que nós lemos hoje aqui no início do culto, que Deus, Ele é socorro bem presente. Confie em Deus. Confie no poder de Deus, porque Ele é o Deus que livra e que salva. Acabou não. Mas pode vir, pode vir. Mas não acabou não, miserável. Ele é o Deus que livra e que salva. E que faz maravilhas. Capítulo 4, para a gente adiantar um pouquinho, versículo 34 e 35 diz assim:
Não vou contar o fato, só a leitura, que eu quero enfatizar o quanto Deus é inigualável, o quanto Deus é incomparável, o quanto Deus é confiável, o quanto nós podemos, sim, como seu povo, derramar diante dele as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos clamores, e esperar nele, porque ele não falha. Ele chega no dia certo, na hora certa e no tempo certo, mas ele chega, porque é ele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder, toda a majestade, e ele faz o que é certo e na hora certa. Continua aqui, agora no capítulo 4, dizendo: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, 4:34, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o quê? Sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nem o diabo, nem homens, até aqueles que pensam que podem alguma coisa ou que são alguma coisa, ninguém pode deter a mão de Deus ou perguntar: o que o senhor está fazendo? Ele faz o que quer, quando quer e como quer, através de quem quer e na vida de quem quiser. E é assim que ele, na história, depois do capítulo 5, que é Beltsazar, que zomba de Deus com arrogância e orgulho, pega as coisas que eram da casa de Deus consagradas e leva para uma farra, leva para uma orgia, e Deus, então, para punir aquele homem, faz aparecer uma mão, escreve na parede, capítulo 5, e aquele homem fica perturbado com aquilo, e mais uma vez Daniel vem para revelar o que significava aquilo. Pesado foste na balança e foste encontrado em falta. É Deus chegando junto de você, porque você zombou de Deus com a sua arrogância. Capítulo 5. É o Deus de toda a sabedoria, revelando a Daniel o significado daquela situação. Aí, no último versículo do capítulo 5, diz que quem começa a reinar agora, substituindo Beltsazar, é Dario. E Dario é simpático a Daniel. E Daniel foi um dos escolhidos para fazer parte dos governantes daquela terra, 122 homens, e Daniel era o único entre aqueles 122 políticos que era encontrado fiel. E isso gerou inveja naqueles outros. E em nome da inveja, eles disseram assim: rapaz, a vida desse Daniel é muito reta, é muito certa, e nós não vamos encontrar problema contra ele se a gente não intentar contra a vida de fé dele. Então foram ao rei e disseram: rei, faz o seguinte, coloca aí um decreto que durante 30 dias não se pode fazer oração nem pedido a nenhum homem, nenhum Deus, só o Senhor. Aí o rei, o quê? Se envaideceu e disse: tá certo. Ó rei, quem quebrar essa regra vai para a cova dos leões. Aí o rei, tá certo, fez a regra, nem se ligou que Daniel era um homem que buscava a Deus, que vivia, tinha o hábito da oração, e a despeito disso, dessa regra, dessa lei, Daniel não mudou a sua postura. Daniel continuou buscando a Deus, orando a Deus, e os invejosos o flagraram na sua prática de fé, de buscar a Deus, e fizeram o quê? O entregaram ao rei. O rei não podia voltar a sua palavra atrás, era uma lei da peça, não podia voltar atrás. Então não tinha outra coisa a fazer, joga Daniel na cova dos leões. O texto diz, eu estou contando a história para a gente ganhar tempo, o texto diz que naquela noite o rei não dormiu preocupado com Daniel, na cova dos leões, leões famintos. Botaram uma pedra em cima da cova lá, para que não houvesse outro escape de Daniel. O rei passou a noite em claro, quando amanheceu, foi lá naquela cova onde estava Daniel, e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo,
dar-se-ia o caso de que o Deus a quem tu serves continuamente tenha te livrado? E Daniel lá de dentro disse: amém! Amém, igreja? Amém. Ah, o rei ficou alegre, o rei ficou feliz, o rei mandou tirar aquela pedra, e Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão dentro daquela cova com os leões. Aí o rei, meio magoado e chateado, pegou quem tinha feito a fofoca e jogou dentro da cova. Amém, igreja? Amém. Antes deles caírem no chão, o texto diz que os leões já... E então esse rei ímpio, porque Deus usa quem quer, quando quer e como quer, traz um decreto, mais uma vez, dizendo assim, e eu termino assim, versículo 26 do capítulo 6. 6:26. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel. Porque o Deus de Daniel é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Confie em Deus, porque o poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus, ele não mudou. Confie naquele que é incomparável e é inigualável. Faz sinal no céu, faz sinal na terra, livra e opera maravilhas. Vamos ficar de pé, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Põe aí, por favor, para a gente ler em alto e bom tom, Salmo 46:10, por favor. Salmo 46:10. Põe aí, por favor, querida. Vamos ler juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete-se, confie, porque em Deus há socorro para nós.